Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Fábrica D, professor Dalton Cunha, e vamos trabalhar hoje um tema que é um tema aparentemente curto, tá? A gente tem uma certa carência de informações em relação a esse tema, mas ele vai ganhando cada vez mais importância, principalmente com o Enem. É a ideia de História da África. Olha o primeiro ponto que eu separei para a gente pensar sobre esse assunto e pensar sobretudo nas formas como eles podem cair no Enem, principalmente o Enem. Tá? É um assunto que essa aula é uma aula muito focada para um tema que é recorrente na prova, no Exame Nacional do Ensino Médio. A lei de 2003, né, ela fez aí 15 anos já, lei 10.639. O que diz essa lei? Ela torna obrigatório o ensino de História da África e de cultura afrodescendente nas escolas. Aí você pode olhar para essa informação, você pode ouvir essa informação agora e pensar assim, porra, Dalton, mas no meu colégio a gente não tem isso. Pois é, esse é um primeiro ponto que torna esse assunto um assunto muito difícil da gente trabalhar. Muitas instituições de ensino ainda não se adequaram à lei. E se o fazem muito en passant ainda, vinculando frequentemente a história da África, mais uma vez, a história da escravidão. Não é isso que essa lei define. Ela quer trabalhar, ela pretende que se trabalhe nas escolas uma história da África, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, antes mesmo do fenômeno mercantil da escravidão. Para quê? Por quê? E aí entra um ponto importante. A gente vai sempre escutar uma voz dissonante dizendo assim, pô, então se for assim, tem que ter uma lei para tornar obrigatória a história da Ásia, a história da Europa. Calma, gente. Me parece que essa lei de 2003, ela tem relação direta com toda uma série de políticas afirmativas que os últimos governos fizeram, numa tentativa não só de reposicionar a figura do negro na sociedade brasileira em função de um fenômeno chamado escravidão, que não só traz esse negro para cá, mas como traz ele na condição de cativo. E como nós já vimos aqui em aulas anteriores, a escravidão não bastou para inserir o elemento negro na sociedade, nós ainda somos uma sociedade racista, o maior número de homicídios incide sobre a população negra, o maior número de pobres é da população negra, então não houve uma equiparação histórica de um fenômeno do qual a sociedade branca patriarcal se beneficiou, que foi o fenômeno da escravidão, e daí a gente tem uma série de políticas afirmativas, como, por exemplo, essa você conhece muito bem, a questão das cotas. Né? Então, a lei 10.639, ela entra nesse campo, numa tentativa de você trazer uma história da África, né? O que é bastante difícil, porque era o segundo tópico, né? A gente tem uma carência muito grande de fontes, tem uma palavrinha que eu já vou colocar aqui para você, que ela vai nortear toda a nossa aula. A maior parte das fontes que nós temos para falar sobre a história da África e alguns estudos de caso que a gente vai trabalhar aqui hoje são baseados no conceito de oralidade. É um dos caminhos da história, é um dos pontos que torna a história uma ciência, é uma metodologia, um método de análise de um determinado objeto histórico. E essa era a realidade de uma África pré-portuguesa. A transmissão do conhecimento, a transmissão das informações de forma oral. E isso, de cara, já dá para nós uma característica de algumas comunidades, de alguns reinos, de alguns povos africanos. A palavra era algo muito sagrado para eles. Tanto é que ela tinha um quê de autoridade e de verdade. Então, a gente já tem uma dificuldade aí. E um segundo ponto que é muito importante e que tem mais uma vez a ver com a Lei 10.639 é justamente a gente trazer uma história de África para tentar arrancar do nosso aluno, né, e esse é um esforço dos professores também, ao se debruçarem sobre esse assunto, tirar a ideia de África como um lugar de negros. Os negros, que negros são esses? Que África é essa que a gente está falando, né? A ideia de que a África é sinônimo de Rei Leão. Aí tem lá o Simba, tem savana, tem o, né, vamos caçar bicho, tem zebra, leão. É muito mais do que isso. Essa visão é uma visão eurocêntrica, é uma visão preconceituosa, e a gente precisa quebrar essa visão. Daí
entra mais uma vez o papel do Estado, tentando reparar, tentando corrigir, né, essas imperfeições do nosso próprio sistema de ensino, que durante décadas, né, eu, por exemplo, tenho mais de 20 anos de magistério e só recentemente é que, via lei, me senti impulsionado a me debruçar sobre a ideia da história da África. Então, foi um ponto muito positivo aí, essa obrigatoriedade. E se a sua instituição de ensino, se o seu colégio, se o seu curso não trabalha a África, deveria trabalhar, justamente para que nós resgatemos a memória dos diferentes povos negros, as suas contribuições aqui no Brasil e, sobretudo, para que a gente perceba que a história da África não é uma história generalizante ou uma história baseada apenas em comunidades tribais que andavam seminuas e andavam pelas savanas ou pelo deserto do Saara. Tá? Eu já começo a te mostrar de alguma maneira isso quando eu, de propósito, quero trabalhar um primeiro ponto. A gente vai trabalhar aqui alguns estudos de caso, só para te municiar de informações, e lembrando que se nós não temos tantas fontes, os textos que vão aparecer para você nas provas, eles são fruto dessa oralidade transcrita, evidentemente, né? E que vai ser muito importante o quê? A sua interpretação daquele fragmento. Eu vou trabalhar com vocês aqui, por exemplo, o reino do Ghana, o reino de Mali, vamos trabalhar os povos iorubais, vamos trabalhar rapidamente, falar um pouquinho dos bantus, e de repente isso é uma questão sobre o reino de Songhai. Pô, mas eu vi a aula do Dalton no Fábrica dele, ele não falou do reino de Songhai. Ele pode falar do reino de Daomé, do reino de Oió, do reino de Ifá. Ele pode falar de vários desses reinos, portanto, o ponto central sempre vai recair nessa necessidade de você vai ter que ter de olhar para essa questão e perceber que ela está tratando de um determinado reino, de um determinado povo, que não era primitivo, que tinha uma realidade, por exemplo, urbana, uma dinâmica comercial, eram extremamente ricos, ao contrário do nosso olhar eurocêntrico, branco e preconceituoso. Esse é o ponto central de quase todas as questões que você vai ter que resolver quando esse assunto aparecer para você numa prova do Enem. Prova de que a gente não pode pensar em África como lugar de negros é justamente pensar no norte da África e na relação íntima que aquela região teve com o islamismo. E aqui eu sugiro a você que conecte essa aula com uma outra aula que você teve aqui também comigo sobre o islamismo. Vamos lembrar que a partir ali do final do século VII, precisamente ali a partir do ano de 682, o profeta Maomé morre. Né? Ali há toda uma disputa sobre a liderança do islamismo entre os grupos que surgem, os chamados xiitas e sunitas. Os sunitas são maioria e são eles os grandes protagonistas da expansão muçulmana para além da Península Arábica. Vamos lembrar daquela palavrinha-chave, a chamada jihad, que muitos interpretam e traduzem ela como guerra santa. Essa é a tradução mais próxima que nós temos, mas não esquece, tá? Guerra santa, jihad, não é matar o outro. Isso é a interpretação que grupos fundamentalistas dão. Jihad, em termos de guerra, na verdade, tem dois sentidos. O primeiro sentido do muçulmano manter sempre uma guerra pessoal de seguir, né, as regras do islamismo, não cair nas tentações do mundo mundano, e uma outra guerra, entre muitas aspas, para que o muçulmano tente convencer o outro de que Alá é o único Deus e Maomé é o seu único profeta. É o exercício do proselitismo, do convencimento. E isso aconteceu muito aqui na região norte da África, basicamente a partir de duas correntes expansionistas, né? Uma primeira que veio ali da região do Maghreb. Onde é a região do Maghreb? É mais ou menos ali no noroeste da África, na parte ocidental dela. Então, se você imaginar, eu vou tentar desenhar rapidamente isso, correndo o risco, né, porque eu não sei desenhar. Daqui, ó, a região do Maghreb é mais ou menos essa aqui, ó. Essa é a região do Maghreb, então você tem uma expansão que vem do Maghreb até mais ou menos aqui a região do Saara, beleza? E uma outra parte muito forte também que vem do delta do Rio Nilo, que é no chamado Baixo Nilo aqui, mais ou menos, ó, até o sul. Então observe que o islamismo acabou, via de regra, tomando toda essa região norte aqui e uma partezinha daqui do leste, da parte oriental do continente africano. Então veja,
Eu não estou falando só da inserção de uma religião islâmica. Quem levou essa religião para lá foram árabes. E já existe aí toda uma confluência de povos. Hoje você tem parte da África negra que é islamizada, que eles não têm nenhuma relação com as religiões dos seus antepassados. Então, é um primeiro ponto importante para que a gente comece a observar as variáveis. E olha como é que isso aqui pode levar a algumas outras brincadeiras interessantes. Eu falei pra caramba para você agora da África Ocidental e islamizada, e eu crio uma questão com esse texto aqui, sendo um texto 1 e um texto 2, por exemplo, falando para você da revolta dos malês aqui no Brasil, em Salvador, 1835. O que tem a ver, Dalton? Tudo. Você não pode esquecer que aqueles escravos que foram protagonistas da revolta dos malês eram escravos o quê? Islamizados. Existe uma dose de jihad quando você fala da revolta dos malês ocorrida no período regencial. Então, são essas conexões que a gente precisa fazer o tempo todo e pensar numa África que tem uma história própria. Beleza?